Chega mais, patriota! Esse aqui é o Perdeu Mané. É o canal de direita brasileira que fala que o brasileiro sempre leva fumo. E aqui você fica bem informado. Então, eu quero aqui te convidar desde já a se inscrever no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos para que o YouTube entenda que esse canal ele é relevante também e possa entregar esse conteúdo a tantas outras pessoas. Precisamos começar a trabalhar. 2026 é logo ali, as eleições já começaram. Eu já falei, tenho falado em outros vídeos. Gente, acorda, a eleição 2026 ela já começou. Ou nós levantamos e começamos a trabalhar hoje, ou nós vamos perder a eleição e Lula será reeleito. Chega de ladainha. Bolsonaro não será candidato em 2026. Eu não sei como que tem pessoas que ainda acreditam nessa ilusão, nessa fantasia. O STF não permitirá. Mesmo com as pressões dos Estados Unidos, o máximo que pode acontecer é os presos do 8 de janeiro serem libertados, terem suas penas reduzidas e pagar uma multa tipo cesta básica, e o Bolsonaro pegar aí 1 ano e 7 meses de cadeia. Fora isso, pode esquecer, pessoal, Bolsonaro não irá concorrer às eleições. E nós precisamos, desde já, nos unir e procurar um nome da direita e nos unir em volta dele. Eu tenho duas opções. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ambos conseguirão competir com Luiz Inácio Lula da Silva de igual para igual. Hoje, sinceramente, eu liguei a TV e fiquei indignado. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi ali no STF prestar depoimento e ele foi brincar com o ministro Alexandre de Moraes, o cara que é seu arqui-inimigo mortal. Ou seja, não era para ele ter adotado aquela postura, e sim ter mantido a sua altivez e a sua postura com ousadia e ter partido para cima do ministro, assim como fez Lula com Sérgio Moro lá em Curitiba, e não ter se acovardado diante do ministro Alexandre de Moraes. Ele já estava sentenciado e condenado nesse processo. No vídeo de hoje, gente, eu trago uma verdadeira bomba. Então fica aí, curte e assiste esse vídeo aí. Compartilhe com mais alguém para que esse conteúdo seja relevante e assim possa atingir milhões e milhões de pessoas. E nós, assim, arregimentar um grande número de pessoas e fortalecer a direita brasileira. Então vem comigo ao vídeo de hoje, que é uma bomba! Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mané, numa mola. É maluco. Então, a reportagem do Metrópolis é um sinal inequívoco do que eu venho dizendo há muitos meses. O Trump não vai recuar, não vai ter acordo caracu, e a única saída começa com a aprovação, como dissemos, de uma anistia ampla, geral e restrita. Porém, contudo, todavia, mas, entretanto, como eu disse no início do programa, a imprensa está confusa. E está confusa porque, ao mesmo tempo em que eles relatam isso, há também quem publique a seguinte matéria. E essa é realmente esquizofrênica. Risco à economia dos Estados Unidos fez o Trump mudar a sua postura sobre o Lula e o Brasil. Entenda. Entenda é violento. Quem lê uma porcaria dessas acha que os Estados Unidos estão enfrentando uma crise econômica sem precedentes e que essa é a razão pela qual o Trump chamou o Lula para conversar. Ele está com medo que as tarifas ao Brasil possam destruir irremediavelmente a economia americana. Lembra que eu falei sobre o negócio do wishful thinking? É isso aí. Mas a realidade é mais essa aqui, que a Reuters publicou recentemente, há menos de uma semana. A economia americana cresce no ritmo mais acelerado em quase 2 anos no segundo trimestre. Mas beleza, vamos fingir que a gente acreditou no pressuposto mentiroso que o Trump está com medo do estrago que o Brasil pode fazer na economia americana. Ainda assim, eles estariam errando no final das contas. Porque, vejam, uma coisa é o inverso da outra. Ou vem mais sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou então o Trump recuou por estar preocupado com a economia. As duas coisas reportadas pela imprensa
não podem ser verdade ao mesmo tempo. Daí, ao mesmo tempo que eles falam que o Trump recuou e vai conversar com o Lula, tá lá o pessoal da Globo News falando que está preocupado com a reunião entre eles. Atenção, mídia do establishment, vocês têm que se decidir. Vocês passaram um tempão dizendo que a reunião era boa. Agora, a reunião é boa ou não? O Trump recuou ou vai sancionar mais ministros? Tem que se decidir. Por isso que eu falo, se você ainda se informa por esses caras, mesmo que minimamente, você fica completamente maluco. Tem um advogado, amigo meu, bem bolsonarista, que ele fica... Você viu o que falaram na Globo News hoje? Eu falo assim, com certeza não. E aí ele me fala uma asneira. Aí eu falo assim, querido, você tem que parar de ver essa porcaria. Porque os caras, dá para dizer que estão perdidos. Não só perdidos, mas... Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Eles não sabem o que dizer, já é quinta-feira, e até agora, cadê a reunião do Trump e do Lula? Que ia acontecer e não aconteceu? Era reunião, aí depois virou teleconferência, aí agora estão dizendo que é uma ligação, daqui a pouco vai ser uma troca de zap, e nada da reunião fantástica, que teria sido uma vitória do Lula, ou, nas palavras dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Dani Lima, um respiro, uma luz. Nada dessa reunião acontecer até agora. É porque vocês não conseguem reportar a realidade. Eu falo, é uma mistura de análise ruim, fontes que não são confiáveis e o wishful thinking. E o pior, vira e mexe, aparece alguém na direita caindo nessas mentiras e dizendo, oh meu Deus, está tudo acabado. Oh, e o que será? Quem poderá nos defender? E qual é a realidade? Qual é a realidade que a velha mídia não consegue reportar? A realidade é que já está ruim e vai piorar para os violadores de direitos humanos do Supremo Tribunal Federal. Mas não só para eles. Como eu venho dizendo aqui, cumprimento de sanção é uma questão de quando, não de se. E ai de quem não cumprir. E antes de eu comentar, vamos ver o que o próprio, já que eu falei tanto nele, vamos ver o que o próprio Gilmar Mendes está falando sobre isso. Agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração, Mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Eu agradeço aqui, Gilmar Mendes, a confissão de que os bancos brasileiros estão, até o presente momento, deixando de aplicar a lei Magnitsky na sua plenitude, por interpretarem que as sanções não são aplicáveis ao Brasil. E isso é engraçado, porque uma vez que tem operações dos Estados Unidos e estão debaixo da jurisdição americana, esses bancos são sim tratados pela lei Magnitsky como US persons e, portanto, devem cumprir todas as sanções aplicáveis e aplicadas pelo OFAC. Mas eu sei que tem muita gente com Paulo Figueiredo Derangement Syndrome. Se eu falar, tem gente que vai escolher não acreditar. Então eu vou deixar alguém falar por mim. Por isso, eu vou ler aqui a carta que o congressista
do partido do Donald Trump, o Partido Republicano, enviou ontem, e que se tornou pública hoje, ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. E essa carta se tornou pública hoje e realmente é impressionante. Diz, está aqui assinada pelo Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, 1º de outubro de 2025, a honorável Scott Bessent, secretário do Tesouro, a honorável Badray Smith, diretor do OFAC. Prezados secretário Bessent e diretor Smith, como membro do Congresso, escrevo para expressar séria preocupação e solicitar esclarecimentos sobre recentes sanções impostas pelo Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Essa designação, anunciada pelo FAC em 30 de julho de 2025, é inédita na política externa dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz em exercício da mais alta corte de uma nação estrangeira havia sido sancionado sob essas autoridades. A base para a designação, graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo a supressão de liberdade de expressão e devido processo, levanta questões fundamentais sobre o Estado de Direito e a governança no Brasil. Ao mesmo tempo, a presença contínua de um indivíduo sancionado em posição tão alta de autoridade judicial cria riscos de conformidade para cidadãos e instituições dos Estados Unidos que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Prestem atenção. Esta questão tem implicações diretas para proteção de investidores, especialmente para fundos dos Estados Unidos, com exposições a ações, instrumentos de dívida e entidades reguladas no Brasil. Cumprimento da política de sanções, dada a possibilidade de exposição indireta através de processos judiciais ou regulatórios brasileiros. E estabilidade financeira, visto que o Brasil continua sendo um componente-chave dos mercados de capitais globais. À luz dessas preocupações, solicito respeitosamente que o Departamento e o OFAC forneçam respostas às seguintes questões. 1. Obrigação de conformidade. Quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos quando o juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal do Brasil? 2. Exposição indireta. Como o OFAC avalia e mitiga a exposição indireta quando decisões judiciais, ações regulatórias ou transações supervisionadas envolvem o ministro Alexandre de Moraes? 3. Mecanismos de aplicação. Quais medidas serão tomadas para garantir que os cidadãos dos Estados Unidos não se tornem inadvertidamente não conformes quando decisões legais brasileiras têm a autoridade de um indivíduo sancionado? 4. Coordenação interagências. Em que medida o Tesouro está coordenando com a SEC, e aqui a coisa fica muito séria, a gente está falando do Security Exchange Commission, é a CVM americana, que trata das ações do mercado de capitais, o Federal Reserve, ou o FSOC, para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos Estados Unidos decorrentes dessa sanção sem precedentes. 5. Orientação internacional. O OFAC emitirá uma orientação para governos aliados, organismos multilaterais como o FATF, o IOSCO ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade nessa situação extraordinária? E diz assim: a sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre as autoridades do Global Magnitsky não tem precedentes. Suas implicações vão muito além do Brasil, afetando diretamente investidores dos Estados Unidos, regimes de conformidade e a credibilidade da governança financeira internacional. Orientação clara e detalhada de seus escritórios, portanto, é essencial. Agradeço a sua imediata atenção a este assunto. Aguardo a sua resposta rápida e abrangente. Semper Fi, que é o lema dos Marines, Semper Fidelis. Rich McCormick, membro do Congresso. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples.
já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a Lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte, a Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte: até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mané, numa mola.